Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natanael, sou professor do curso de Excel avançado das turmas da semana, tá? Aqui da escola. Vocês são da turma do sábado, né? Do professor Ednei, mas durante esse período de quarentena, né? Que a gente está tendo que ficar em casa, eu vou estar gravando essas aulas que vão ficar disponíveis para vocês aí durante o mês de abril, tá? Vão ser 4 aulas, a gente vai tentar fazer tudo da forma mais prática possível, que vocês consigam resolver as atividades, consigam acompanhar o conteúdo. A gente vai estar disponibilizando isso toda semana para vocês não perderem nada durante esse período que está todo mundo em casa, tá? Como vocês podem ver aqui um pouco, essa aula eu tô tendo que gravar em casa, não pude gravar no estúdio da escola, então aqui está em reforma, eu não vou ter como deixar a câmera no meu rosto sempre. Então daqui para frente vocês vão ver somente a tela do computador e eu vou tirar, tá, a câmera que está no meu rosto, beleza? Então vamos para a aula. Vamos lá, pessoal. O conteúdo da sequência de vocês é importação de dados externos, tá? Como o próprio tema já está dizendo, basicamente é como você vai fazer para pegar arquivos e informações que estejam em outros programas ou arquivos salvos de outros programas e importar esses arquivos para o Excel. Por exemplo, você pode trazer arquivos do Access, né, que também é um programa do pacote Office. Você pode trazer arquivos da web, de outras planilhas, pode trazer arquivos do bloco de notas, inclusive. Tá, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada na apostila, ver o que tem para fazer, como é que está explicado aqui. A apostila é muito didática, é muito prática, então está tudo feito no passo a passo. E depois a gente vai para o Excel e vai exercitar o que a gente está aprendendo, beleza? Então aqui, ó, existem situações onde você precisa analisar dados que não estão no formato em uma planilha do Excel, tá? Por exemplo, esses dados podem estar em um arquivo do tipo texto, como exemplo o bloco de notas. E no formato o texto se delimitou separado por ponto e vírgula, tá? A gente vai já entender essa parte. Ou podem estar em uma tabela do Microsoft Access. Nessa situação, você deseja importar esses dados para dentro de uma planilha do Excel, para poder utilizar esses dados, né, para fazer as análises. Então vamos lá, basicamente aqui, ó, existem dois tipos de formatos padrão em que a gente trata arquivos do tipo texto, tá? Importa do tipo texto. Antes de realizar a importação para o Excel, a gente tem que identificar o formato desse arquivo. Como assim? Os arquivos eles podem estar com largura fixa, tá? Onde dentro do bloco de notas ele vai estar dividido assim, ó, dessa forma. Ou eu vou só descer um pouco aqui mais para frente para a gente ver o outro jeito. Ou ele pode estar dessa forma aqui, ó, tá? Com um delimitador. Que é o que? Você escolhe um caractere, basicamente, e esse caractere ele vai separar as suas colunas. Então, ó, aqui foi usado ponto e vírgula. Então, onde tem o ponto e vírgula aqui, ó, é como se fosse a linha do Excel. Sempre que tiver um ponto e vírgula, ele vai colocar na célula da frente, tá? Vamos voltar lá e começar de um por um. Então, basicamente, continuando aqui, a gente tem o de largura fixa, que é o primeiro que a gente vai trabalhar. Neste formato, cada campo começa em uma determinada coluna e termina em uma determinada posição fixa, tá? Que fica delimitado desse jeito. Então, vamos lá, vamos para o Excel, ó. Na aba Dados, Grupo, Obter dados externos de texto. Então, a gente foi aqui no Excel. Vocês estão vendo, pessoal, uma diferençazinha aí. Aqui está no Excel 2010. E essa versão, ela é um pouco mais nova, tá? O que muda, basicamente, é que no 2010, os ícones são mais bonitos, são mais atraentes. É mais fácil de ver, ele é mais intuitivo. Aqui não, você vê que é tudo mais cinza. Não é isso? Então, aqui, ó, dados, obter dados externos de texto. Vocês vão ver que não vai mudar o caminho. Dados, aqui, ó, obter e transformar dados, né? Obter dados. Ó. E aqui eu posso escolher do arquivo, do banco de dados, do Azure, que é da Microsoft, é um banco de dados da Microsoft. Então, arquivo de parte do Excel, texto, tarará. O que a gente está procurando é esse aqui, ó, tá? Arquivos de texto. Então, vou clicar aqui. Ele vai mandar eu procurar esse arquivo. Como eu falei para vocês no comecinho, eu vou disponibilizar todos esses arquivos para vocês treinarem, tá? Eu vou aqui na área de trabalho, curso Excel, e eu vou escolher aqui o arquivo produtos, tá? Esse arquivo eu vou mandar para vocês
para vocês utilizarem para treinar, tá? Importar. Enquanto ele carrega aqui, ó, o passo a passo está aqui embaixo, tá? Ó, produtos TXT, importar. Selecione agora o próximo passo, que é a largura fixa. Aqui, ó, ele está me mostrando uma prévia da tabela e ele já identificou para mim, ó, tá vendo? Que eu uso largura fixa. Então aqui eu posso escolher ponto e vírgula, se fosse o caso lá, ó, vendo ponto e vírgula do produtos 2, mas aqui é largura fixa. Então eu clico aqui, ele já identificou para mim, me deu uma prévia, ó, de como que vai ficar o arquivo quando for por Excel. Essa prévia do 2010, ela é parecida, só que ela mostra assim, ó. E aqui ela está mostrando dessa forma, tá? Mas é a mesma coisa. Eu posso clicar aqui em carregar. Aqui eu vou clicar em avançar, ele vai me mostrar dessa forma. E depois eu clico em concluir, tá? No 2016 aqui é um pouco mais novo, mas o que muda é só esse passo do meio. Eu não vou ter que clicar aqui em avançar, eu vou direto para o concluir. Beleza? Então a minha tabelinha já veio para cá, ó. Eu vou aumentar ela para ficar melhor da gente ver. Continuando, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a gente já tem a tabelinha pronta embaixo, certo? Ficou aqui. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, diminuir de novo. Ela já veio aqui, ó, carregada com um filtro, tá? Filtro que é o conteúdo da nossa próxima aula, certo? A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Se eu quiser tirar o filtro, é só clicar aqui novamente que ele tira o filtro. Aqui, pessoal, ele já veio como tabela, tá? Então eu posso vir aqui, ó, selecionar e aqui do lado limpar os formatos, que ele vai ficar bonitinho que nem tá aqui na nossa apostila, tá? Simplesinho. Só porque aqui ele já importou e formatou como tabela. Então eu retirei o filtro e depois tirei a formatação. A outra forma de importar dados é de um arquivo de texto com o delimitador de campos, né? Como a gente viu um tempinho atrás. Aqui, ó, vou criar uma planilha nova a gente puxar lá os arquivos. Então já é fácil, né? Dados, obter dados do arquivo de texto, tá? Produtos 2, que é esse exemplo aqui que está com ponto e vírgula, importar. De novo, ele já vai identificar para mim, ó, que está com ponto e vírgula. Eu venho em carregar, ele já mostra aqui a tabela. Da mesma forma, eu posso selecionar aqui, ó, e retirar o filtro, né? Porque se eu não for utilizar aqui na aba dados, eu não vou precisar agora. Como eu falei, filtros é o conteúdo da aula seguinte. Tirei o filtro, venho aqui em página inicial, limpar formatos, tá? Se eu limpar o conteúdo, ele vai apagar tudo. E aqui agora eu já tenho esses dois arquivos de texto aqui, ó, que estavam assim, ó, e o outro dessa forma, já estão ali no Excel, tá? Mas aí, por que que eu vou pegar um arquivo de texto do bloco de notas? De onde é que vão vir esses arquivos? Pessoal, é o seguinte, sistemas diferentes salvam informações de formas diferentes, e depois a maioria das pessoas usa o Excel para trabalhar com esses dados, para filtrar esses dados. Aí o que que acontece? Você tem um sistema que exporta os dados deles no formato do bloco de notas, que é muito comum, porque é um arquivo que é extremamente pequeno. Então uma coisa que você até pode fazer no seu próprio dia a dia, por exemplo, um arquivo seu que ficou grande demais, um pouco mais na frente a gente vai ver conteúdo de tabela dinâmica, ou aqui nas aulas online, ou provavelmente já com o presencial com o Ednei. Vocês vão ver que vão ter arquivos que vão sair também de blocos de texto, de bloco de notas, desculpa, que eles são enormes. Se você exportar esses arquivos no Excel para mandar por e-mail, fica muito pesado. Então você pode exportar esses arquivos, pegar do Excel, transformar num bloco de notas, enviar, que vai ficar extremamente pequeno, e depois reabrir de novo no próprio Excel, tá?
só para a gente olhar aqui, ó, esse arquivo, olha o tamanho dele, tem 1 KB, é minúsculo, tá? Então esse arquivo ele vai enviado muito rápido. Quando uma planilha do Excel tem 12, mas essa aqui é uma planilha muito simples, sem nada nela, quase nada, é uma planilha de atividade. Essa daqui já vai ter 26. Então você vai acrescentando gráficos, acrescentando imagens, deixando a sua planilha cada vez maior, ela vai ficando pesada quando você tem que tratar uma grande quantidade de informação. Certo? Então por isso a gente usa aqui. Como é que eu faço para transformar isso aqui numa planilha, essa planilha num arquivo que seja no bloco de notas? É simples, pessoal. Na hora de salvar, você vai aqui arquivo, escolher aqui salvar como, e na hora de escolher o formato aqui embaixo, você vai escolher, ó, texto separado por tabulação, tá? Que vai ficar lá o delimitado, texto formatado separador de espaço. Eu vou escolher aqui por tabulação, ó. E quando eu salvar, eu vou escolher dentro da própria pastinha lá que eu estou salvando os arquivos, curso Excel, salvar. Ó, aqui dentro agora vai ter o pasta 1. Olha como é que estão os arquivos lá que eu exportei. Ok? Então é só fazer dessa forma, tá? Mas normalmente a gente não faz isso, pessoal. Não existe, não há necessidade para fazer esse tipo de exportação. Só estou dando um exemplo que dá para fazer. Normalmente você só pega esses arquivos de outros sistemas, porque um sistema específico ele vai exportar os dados dele de forma específica, tá? Pode ser em banco de dados MySQL, pode ser em banco de dados do Azure, que é da Microsoft, como pode ser também no bloco de notas simples, tá? Para o arquivo ficar pequeno o suficiente para ficar fácil de trabalhar com ele. Então aqui, ó, a gente já abriu o arquivo tanto delimitado como com largura fixa, né? Descendo mais um pouco aqui, tem o passo a passo de como que você vai trabalhar com cada um dos dois arquivos, né? Você vai escolher aqui, ó, delimitado ou largura fixa. Quando você escolher delimitado, você tem que marcar qual é o caractere que está separando o seu texto. Então, no caso lá do nosso, estava usando ponto e vírgula. Aqui, normalmente, pessoal, ele já vai identificar, tá? Já vem marcado aqui o ponto e vírgula. Se não marcar, aí você tem que vir aqui e marcar o quadradinho aqui correto. Depois deu OK, selecionou a célula, clicou em concluir, tudo certo, tá? Outro modo de trazer arquivos para o Excel é do banco de dados do Access, tá? O Access também é um programa do pacote Office que trabalha com manipulação de dados. A gente tem um arquivinho aqui também para testar, ó, que é o banco de dados exemplo. Então esses são os 3 arquivos que eu vou mandar para vocês: banco de dados exemplo, produtos e produtos 2, tá? Então aqui, ó, eu vou criar aqui mais uma planilhazinha, fechar isso aqui, não tem necessidade. Dados, obter dados do arquivo. Aí aqui, ó, ele já vai estar, não vai estar nessa opção, vai estar aqui, ó, banco de dados, né? SQL, como eu dei um exemplo, e aqui, ó, banco de dados do Microsoft Access, tá? Você vai clicar, vou lá na minha pastinha, tá aqui o banco de dados exemplo, e vou importar. Ele vai carregar o arquivo. É muito parecido, tá, pessoal? Aqui, ó, quando você clicar em importar ou abrir, vai aparecer essa janelinha. É a mesma que apareceu aqui para mim, ó. Só muda um pouco o desenho da janela, tá? Então aqui eu vou escolher qual das duas eu quero, tá? Se o pedidos ou o produtos. Se eu quiser selecionar os dois, eu clico aqui e eu posso selecionar mais de um. Mas primeiro eu vou pegar aqui o pedidos, tá? E vou clicar em carregar. Ele está gerando uma visualização aqui para mostrar para mim como que vai ficar. Você vê que é uma tabela já um pouco maior. Carregar. Ele está carregando, tá, pessoal? Só um minuto. Pronto. Terminou de carregar. Vou fazer a mesma coisa, que é selecionar aqui dados e vou retirar o filtro. E vou limpar também aqui os formatos, tá? Só para a gente ver a tabela limpa, como é que ela ficaria. Aqui eu selecionei, pessoal, a planilha pedidos. Eu vou trazer agora a produtos, tá? Então, mesma coisa, dados,
obter dados externos aqui, no caso obter dados do banco de dados Microsoft Access, banco de dados exemplo. E agora eu vou pegar o produto. Girou a visualização, carregar, está carregando aqui, ó. Aqui do lado, pessoal, está listando tudo que eu fui importando de fora do Excel, tá? Selecionei aqui, eu vou tirar o filtro, o mesmo passo a passo, limpar formato. Pronto. Essas informações que eu trouxe aqui, pessoal, se você for clicando, tá vendo que ela vai navegando, né? Quando você tem uma planilha dessas, essas informações elas podem ser atualizadas automaticamente. Como assim? Se, por exemplo, esse arquivo está salvo na rede em determinado local e o sistema de uma outra pessoa que você está pegando dele, está importando, ele atualiza esse arquivo e esse arquivo foi salvo lá com o mesmo nome. E você já tem ele aqui, você não vai precisar fazer esse processo de novo não. Você só vai vir aqui, ó, clicar em consulta e você vai em atualizar. Ele vai entender que aqui você tem um arquivo que foi importado e você vai em atualizar. Cliquei em atualizar e ele vai mudar aqui o arquivo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Tá vendo? Ó, produtos, né? Eu vou pegar aqui o produtos e vou acrescentar mais uma linha com o código desse jeito, 690. Vou trocar aqui câmera, vou deixar informática, câmera, e vou deixar R$70, é só um exemplo, tá? Vou salvar esse arquivo. Então vamos supor, né, vamos imaginar que isso aqui foi uma atualização que o outro sistema fez no produto. Quando eu venho em atualizar, ó, tá vendo? Ele acrescentou aqui para mim o que eu tinha colocado lá por último. Então eu não preciso ficar fazendo esse processo. Essa importação normalmente é feita uma vez. Ela serve basicamente para integrar mais de um sistema. Você tem um sistema A que exporta esses dados e você tem um sistema B que precisa analisar esses dados. Então eu que estou aqui na parte de análise já fiz essa importação uma vez e quando eu for começar o turno de trabalho eu vou lá e faço uma atualização. Se o sistema A, por exemplo, que a gente está usando de exemplo, fizer uma atualização, ele pode informar que atualizou e você vai lá e faz a atualização simplesmente clicando aqui, vindo em atualizar e pronto, tá? Ele vai atualizar o seu arquivo, beleza? Então, pessoal, é isso. Na semana que vem a gente vai ver a parte de filtro, tá? Então a gente vai continuar utilizando esses mesmos arquivos que eu vou enviar para vocês. Espero que é uma aulazinha curta, um pouco teórica. A boa parte da aula é prático, vocês vão ter que praticar em casa com esses arquivos que eu mandei para vocês. Também vai ter uma atividadezinha para você responder, que é o que vai contar a sua presença, beleza? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo. A gente vai estar enviando para vocês a atividade que vai contar a presença. Vamos estar enviando também a apostila e os arquivos que eu utilizei na aula. Eu vou estar enviando tudo para vocês poderem praticar, beleza? Até mais.